relação ao batismo, nós temos um outro tipo, uma outra figura, que é a Arca de Noé. A história do dilúvio, ela tem muita relação com o batismo. Por quê? Porque o dilúvio, ele ocorreu diante de uma certa circunstância. Quando Deus olhou as transgressões que o homem tinha se afogado, se mergulhado, a lama que o homem estava, aquela sujeira toda de violência, o Senhor se arrependeu da situação de o homem ter chegado nesse ponto, de tal forma que Deus falou: vou destruir a humanidade. Porém Noé, ele achou graça diante de Deus. Isso é algo muito significativo para você. A Bíblia diz que pela graça você foi salvo. Quer dizer que você também achou graça diante de Deus. Diante de toda aquela situação daquelas pessoas, Noé achou graça e ele foi salvo, ele e a sua família. Nós temos indícios aqui na Bíblia de que Noé levou aproximadamente 100 anos para construir a arca. Esses versículos que você está vendo aí, diz que Noé era da idade de 500 anos e gerou Sem, Cão e Jafé. E nessa época Deus falou com ele. E depois, na idade de 600 anos, as águas do dilúvio inundaram a terra. Então, foi muito tempo para se construir essa arca. Isso diz respeito à pregação do Evangelho. Em todo aquele momento que Noé estava construindo a arca, na verdade ele estava pregando para as pessoas se arrependerem, falando que, olha, Deus tem um juízo e esse juízo virá. E ele levou 100 anos pregando esse evangelho por meio da construção da arca. Por fim, o dilúvio chegou e julgou toda a terra. Foram salvos Noé, a sua família, os animais que com ele adentraram toda a arca. Assim, esse tipo, ele é muito simbólico, cheio de símbolos, mas ele diz respeito à sua salvação, diz respeito ao seu batismo. Aqui ele fala: nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Então, 100 anos se preparando a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, quer dizer, toda essa circunstância figurando, é uma figura do batismo, agora também vos salva você. Batismo é tua salvação. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Assim, o batismo, ele, assim como o dilúvio, ele não é a remoção da imundícia da carne. A sua carne, ela não vai ser removida. A sua carne vai permanecer. Algumas pessoas até têm uma certa fantasia de que no dia que ele for batizado e o dia que ele sair das águas, toda a vida dele vai ser transformada, mudada, ele vai ter uma vida sem pecado, uma vida santa. Na verdade, Deus deseja isso, mas o batismo, ele não é a remoção da imundícia da carne. Nós sabemos que Noé, quando ele saiu da arca, passado algum tempo, ele plantou uma vinha, se embriagou com o vinho, apresentou nu, e o filho dele apontou o dedo, falou: olha, o pai está nu, expôs o pai dele. Isso significa carne,
Isso é a carne, isso são obras da carne. Ele se embebedou, ele se colocou nu, são tudo obras da carne, exposição. O filho dele apontou o dedo, acusou, né? Fez gracinha com a situação dele. E isto ofendeu também a Deus, porque Noé era constituído como autoridade na terra. Mas tudo isso são exposição da carne. Então, o batismo, ele não vai tirar a tua carne. E o que é carne? Hoje nós temos um trecho da Bíblia que fala um pouquinho sobre o que é carne. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria e todas essas que você está lendo aí. Isso são obras da carne. Por um lado, isso aí são obras da carne do lado negativo. Aparentemente são coisas ruins. Claro que ciúmes, para ter ciúmes, pode ter até uma coisa positiva que leva você a ter os ciúmes. Uma pessoa está com uma roupa melhor que a sua, isso provoca ciúmes. Uma pessoa tem umas notas na escola melhor que a sua, isso provoca ciúmes. Uma pessoa se dá melhor na sua profissão, nas suas coisas que faz. Quer dizer, as obras da carne são coisas boas às vezes, mas que provocam ciúmes. Então, necessariamente, esses itens que você está vendo, eles não começam com algo ruim, mas eles começam com algo bom que acaba caindo nessa circunstância. A situação de inveja, bebedice, glutonaria. Glutonaria, você vê um alimento saudável, dá vontade de comer, você vê aquele alimento bonito, aquele doce, você tem vontade de comer, isso é uma coisa boa. Por outro lado, isso pode se tornar uma glutonaria que é uma coisa negativa. Então, a obra da carne necessariamente não são coisas ruins. E o apóstolo Paulo, ele até disse em Filipenses, bem que eu poderia também confiar na minha carne. Ele diz assim, o que é a carne dele? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, que era a doutrina mais rígida que havia naquela época, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Isso são coisas positivas, mas é carne. Então a carne necessariamente não são coisas negativas. E ele ainda diz, mas para mim o que era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Então obras da carne necessariamente não são coisas negativas, são coisas positivas que você tem também. Assim, o batismo, ele não é a remoção da imundícia da carne. Mas o que é então? O batismo é a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Boa consciência para com Deus. Uma indagação de uma boa consciência para com Deus. Isso simboliza, tipifica o batismo. Então, quando você sair do rio, você vai ter uma boa consciência para com Deus. Por que consciência? Porque a consciência é a parte principal do seu espírito. No seu espírito também existe comunhão, você vai ter uma boa comunhão com Deus. No seu espírito também existe intuição, você vai perceber o falar de Deus no teu interior. Mas no teu espírito tem a consciência e você precisa de uma boa consciência. O que é uma boa consciência? É uma consciência que é governada pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele vai direcionar você no que fazer, no que não fazer, no que falar, no que não falar, por meio dessa consciência, dessa boa consciência, que vai ser a sua a direção que vai governar você. Essa consciência, ela vai te levar para onde Deus quer. Ela vai te dirigir para a vontade de Deus. Ela vai te dirigir para fazer as coisas que Deus quer que você faça. E a consciência, a intuição e a comunhão, elas vão estar totalmente ativas, vivas no seu ser. Você vai ter comunhão, você vai orar,
você vai ler a palavra, você vai desfrutar da palavra, você vai ter percepção espiritual de coisas positivas, de que caminho trilhar. Tudo isso por meio da salvação do seu espírito. E o batismo, então, ele é uma indagação dessa boa consciência para com Deus. Não pense que a tua alma vai ser salva. Não, a tua alma não vai ser salva no batismo. A tua alma, sua mente, vontade, emoção, ela vai ser salva a partir do batismo, a partir de você, do ponto que você creu, ela vai começar a ser salva. Mas você vai ter a vida inteira para ter uma experiência de transformação na sua mente, na sua vontade e na sua emoção. Não é do dia para a noite. No entanto, a salvação do seu espírito, sua consciência, sua intuição e a sua comunhão é no momento que você crê. No momento que você creu, o teu espírito está salvo, tua consciência está salva, tua intuição está salva e tua comunhão com Deus está restaurada, está salva. E por fim, a seu corpo, ele vai ser salvo quando o Senhor voltar e você, se estiver vivo, será arrebatado, ou se estiver dormindo no Senhor, você vai ser ressuscitado e vai receber um novo corpo, um corpo em glória. No entanto, a gente tem dito para você que a salvação, o Espírito, está relacionado com o batismo. O batismo está relacionado com a salvação do Espírito. Por isso que a gente diz que você não precisa de uma transformação na sua alma, na sua mente. Você fica pensando assim, não, eu tenho que mudar a minha vida para eu ser batizado, eu tenho que transformar minhas vontades, tenho que começar a querer as coisas mais de Deus. Não, no momento que você creu, você já pode ser batizado. Com relação à salvação da sua alma, ela não tem nada a ver com o batismo. Mais para frente você vai ser um atravessador de rios, um hebreu. No livro de Hebreus, ele diz que nós constantemente estamos atravessando rios, mudando de esfera. Quer dizer, um dia eu tenho uma vontade e de repente essa vontade é transformada. Mas isso é salvação da alma. Portanto, graças ao Senhor, porque o batismo ele tem essa figura, esse exemplo com relação ao dilúvio. Por quê? Porque a arca também é uma coisa preciosa para nós. A arca é Cristo. Você, quando é salvo, você é como se fosse Noé. Você é introduzido dentro da arca. Você é introduzido dentro de Cristo. Você é batizado para dentro deste Cristo, para dentro do Deus triuno. E ali você é protegido. Você é protegido da morte. Você é protegido das águas da morte. Você é protegido de todas as coisas que estão fora. Olha como é elevado o lado espiritual do teu batismo. Olha como é elevado esse ato exterior que você está praticando. Você está dizendo que você está dentro da arca quando você está sendo batizado. Você está dizendo também que a tua carne continua, né? A sua carne continua, mas a sua consciência agora vai te governar por meio da paz, por meio da acusação. Deus ele vai estabelecer agora uma maneira de te informar, de te dirigir, de te dar ciência de como está a tua situação, o que você precisa fazer, desfazer. Graças ao Senhor.